Cumprimento da igreja, paz do Senhor. Amém. Glória. Mas o motivo de estar com os irmãos, novamente congregar com os irmãos, fiquei 3 dias fora, fora de Piracicaba, mas Deus me trouxe novamente com saúde, com vigor. Glória a Deus. E hoje estamos aqui novamente para trazer a palavra do Senhor com os irmãos. Amém. Então, agradeço a Deus primeiramente por estar aqui. Também agradeço ao nosso pastor Paulo por ter dado a oportunidade e a confiança por estar aqui na frente mais uma vez. Sem perder tempo, abra comigo no livro de Tiago, do seu capítulo 4, versículo 7 e 8. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos a ler o texto. Diz assim: sujeitai vós, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Pode fechar a sua palavra e assentar no teu assento. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, estava pensando em uma palavra, mas nos últimos dias, no final, Deus trocou para outra. E Deus me deu outra palavra totalmente diferente do que eu ia pregar, mas não soube escolher ainda, né? Então, o que Deus me deu dessa palavra, dando uma base de introdução, você como eu, como nossos outros irmãos, meu pai, minha mãe, etc., nós somos seres humanos, completamente falhos e pecadores, e nós somos incluídos num sistema com outras pessoas junto conosco, não é só nós, nós estamos em sociedade. E nesta primeira sociedade, nós somos obrigados a ter relacionamentos com nossos irmãos, relacionamentos, alianças, amizades, etc., com as pessoas que convivem ao nosso lado. Relacionamento não é nada mais nada menos do que uma aliança com uma ou mais pessoas. É você depositar a sua confiança àquela pessoa, criando um vínculo, um laço com aquela pessoa, o seu irmão. E é isso que eu vim falar hoje aqui. Eu vim falar sobre relacionamento. Como diz a própria palavra do livro de Tiago: chegai, pois, a Deus e Deus chegará até você. Então, hoje, não será exclusivamente, mas será diretamente falar sobre relacionamento. E como relacionamento é algo muito complexo, pode-se falar, muito grande para se falar uma vez só, eu separei em 4 relacionamentos. O primeiro relacionamento é o relacionamento da amizade. Mas o que isso tem a ver, Tiago? Eu explico já. Você sabe que Jesus chamou os seus discípulos de amigos, porque dele foi entregue ao Pai e ele compartilhou aquilo que foi entregue para com os discípulos. E assim nos tornamos amigos. Primeiro relacionamento que eu quero falar essa noite: relacionamento de amizade nosso com Deus. Porque o que é amizade? Amizade é você depositar uma confiança a uma pessoa que você não é seu familiar. Você coloca a sua confiança, você conhece aquela pessoa no meio da sua jornada. Você não convive com ela, você não nasceu com ela, você descobre ela, vê que ela tem os mesmos pensamentos que você, as mesmas ideias, as mesmas leis, etc. Conosco, Deus não é diferente. Nós conhecemos Jesus no meio da caminhada, porque nós nascemos já com o pecado. Nós conhecemos Jesus depois que nós nascemos. Somos conectados com Ele e nós podemos ser chamados de amigo. Porque a amizade deposita a confiança. Por isso que o ser humano, ele é uma pessoa muito carente por atenção, por um ombro amigo. O ser humano é uma pessoa que tem que colocar as suas mágoas e as suas tristezas em algum lugar. Porque se o ser humano acumular tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele chora em si mesmo, o ser humano, ele sucumbe, não tem como.
Por isso que nós precisamos, às vezes, de um ombro amigo para chorar, às vezes, de um ombro amigo para falar o que nós sentimos, o que nós estamos passando. Porque nós não aguentamos sozinhos aquilo. Com Deus também não é diferente. Nós depositamos aquilo em Deus, porque Ele é o nosso ombro amigo quando nós precisamos. Ele é aquele que está junto conosco quando nós precisamos chorar, quando nós precisamos falar, quando nós precisamos depositar nossas tristezas, nossas amarguras nele. Porque Ele é o único que pode tirar a nossa tristeza. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso amigo, o nosso relacionamento de amizade com Ele é um relacionamento básico, mas a amizade é muito diferente de colega, porque você não é amigo de todo mundo e nem colega de todo mundo. Colega é alguém que você vive em conjunto no mesmo lugar, um colega de trabalho, um colega de aula, um colega da escola. Mas a amizade é quando você deposita uma confiança e cria um laço com aquela pessoa. Você na escola você não tinha tantos amigos, mas hoje tinha muitos colegas, porque amigos são aqueles mais íntimos. Porque quando ele começa a ter intimidade com você, não é mais colega, ele vira amigo. Como Jesus, nós não tratamos ele como colega, mas sim como amigo. Ele também nos trata como amigo, porque ele nos compartilhou o que o Pai dele trouxe para ele, compartilhou conosco, e conosco uma intimidade tremenda. Nós podemos nos considerar amigos de Deus, dado pela a sua graça, porque antes nós tínhamos que ir ao templo para confessar nossos pecados, levar um cordeiro para nossos pecados serem perdoados. Hoje Deus está conosco frente a frente, cara a cara. Nós só precisamos nos ajoelhar para conversar com Ele. Igual um amigo fala com o outro, é apenas olhar para cima e dizer o que você sente, o que você precisa, porque Ele estará pronto para te ouvir. Aleluia. Esse é o primeiro relacionamento. Vamos para o segundo, o relacionamento profissional. O que é um relacionamento profissional? É um relacionamento que você faz em sua profissão, no seu trabalho, que é basicamente uma coisa só, de patrão para servo, ou para funcionário, como pode se dizer. Esse é o nosso segundo relacionamento, porque nós somos servos de Cristo, nós trabalhamos para Cristo. Só que Ele é um patrão para nós, igual ao nosso trabalho comum. Nós trabalhamos, temos carga horária, nós íamos embora, etc. No final nós ganhamos o salário. Nós ganhamos o nosso salário no final, que é a vida eterna e a coroa da vitória. Só que nós podemos ver grande diferença, porque antes de Jesus morrer na cruz para nós não éramos servos, nós éramos escravos. Nós éramos escravos do pecado, acorrentados pelo pecado adâmico no começo da existência. Mas pela sua morte, seu sacrifício, hoje nós podemos ser considerados servos. E o nosso patrão é um patrão bondoso, que ele nos pede algo para fazer, e quando nós não conseguimos, Ele não nos limite, Ele nos dá outro trabalho para fazer. Porque se for um ser humano, Ele já nos limitou no primeiro erro que nós cometemos, já nos mandar embora, falar que nós não prestávamos, nós somos inúteis, que eu não consigo fazer aquela função. Mas quando é diferente, Ele nos pega, fica aqui não dando certo e coloca você em outro lugar, coloca você em um lugar que você consiga se dar bem. Porque às vezes nós olhamos e vemos que um trabalho que Ele nos faz, às vezes é complicado para nós. Ah não, mas Ele colocou para me pregar, mas eu não sei falar, eu tenho medo de subir no púlpito, eu não sei. Me colocou para cantar, mas eu não sei cantar, não consigo nem abrir a boca na frente dos outros. Mas às vezes nós esquecemos que Ele sabe o melhor lugar para nós, porque Ele é dono dessa empresa chamada Universo. Ele sabe onde cada um se encaixa, cada engrenagem se encaixa com Deus. Ele sabe aonde nós tínhamos nos tirar nosso melhor, porque Ele não nos coloca aqui na frente para envergonhar. Não, Ele não nos coloca,
mas sim para nós mostrarmos que por meio dele nós somos alguém. Porque ele é aquilo que nos faz funcionar. Quando uma engrenagem está emperrada, está enferrujada, não consegue circular, nós colocamos o óleo para ela conseguir funcionar. Senão tudo aquilo para. Deus é o nosso óleo. Quando nós estamos parados, enferrujados, não querendo sair do lugar, é Ele que nos dá vontade e vigor para continuar nosso trabalho em Cristo Jesus. Porque essas coisas da vida, todas essas amarguras, aflições, nos fazem colocar ferrugem dentro de nós, nosso coração, não deixando nós fazermos o nosso trabalho aquilo que Ele nos ordenou. E às vezes nós paramos, não funcionamos mais. Mas com o óleo nós conseguimos voltar à ativa, muito melhor do que nós estávamos antes, e terminar o trabalho, aquilo que Ele nos pediu. Vamos para o terceiro, que é o relacionamento de familiar, de pai com filho, que você vê muitas vezes a vida acompanhando Deus com o pai, e nós somos os filhos dele. E essa analogia ela é tão complexa que pode ser usada de várias formas. Porque um filho ele depende exclusivamente dos seus pais. Porque um filho, o seu filho, quem responde por ele é os pais, quem educa são os pais. Resumindo, quando normalmente estamos na prova, estamos no pior momento, é Deus nos educando para lá na frente nós não desviarmos. Porque você sabe mais do que eu ainda, que o Pai não dá tudo o que você quer. O Pai dá aquilo que você precisa. Deus. Às vezes, quando nós íamos na loja, pedíamos um brinquedo, nossos pais não davam. Nós esperneávamos, chorávamos. Mas o Pai sabia o que era melhor para nós. O Pai sabia o que nós precisávamos em excelência. Deus. E um pai vai querer o mal do seu filho? Se os seres humanos dão boa dádiva aos filhos, imagina nosso Pai que está no céu. E ainda assim mesmo, Deus nos educando, nos colocando a rédea, ainda assim nós conseguimos ter a capacidade de sair do caminho. Temos a capacidade de distorcer, desobedecer ao nosso Pai. E aí nós temos que tomar as bordoadas de Deus, até voltarmos ao caminho novamente. Porque Deus é Pai para colocar justiça em nós, mas também para nos consolar e falar que na próxima vez a gente vai conseguir. Deus é aquele que, como Pai, todos não acreditam em você, mas a sua família acredita. Porque uma coisa é os outros de fora acreditarem, mas o seu pai e a sua mãe estarem lá para ver você fazendo diferente. Dá uma felicidade, um ânimo que não dá para se explicar. Quando Deus confia em nós, nos apoia naquilo que nós estamos fazendo, nós sabemos que aquilo vai dar certo. Nós sabemos que aquilo que nós iremos fazer não irá dar errado, não irá acabar no meio do caminho, irá durar até o final das nossas vidas. Porque o pai quer sempre o melhor para o seu filho. Deus. O pai sempre quer que o filho esteja bem, alimente-se bem, tenha uma boa educação. E às vezes nós reclamamos por não ter aquilo que nós queremos, mas Deus nos dá o necessário para continuar a caminhada. Glória a Deus. Porque às vezes, se Ele nos dar muita coisa daquilo que nós queremos, às vezes nós saímos fora, nós tiramos a humildade, começamos a ter a ganância em nossos corações. Mas Ele prefere deixar nós com pouco e não perder, do que deixar o mundo, deixar a gente perdido no meio do mundo. Porque às vezes, ter apenas o que nós precisamos é melhor do que ter tudo. Deus, é verdade. Porque estar com Cristo é ter tudo. E Deus não vai perder você para o mundo por causa de carro, de fama e de dinheiro. Ele não vai perder o seu filho. E mesmo quando você for embora, gastar a herança e depois voltar ainda triste, pedindo para transformar ele no servo, ele ainda vai ficar feliz quando você voltar. Aleluia.
falar para colocar roupas novas em você, sandálias novas, anel em seu dedo, e fazer uma festa porque o filho dele voltou à casa onde ele era. Para você ver como um pai entrar no filho dele. Com Deus não é diferente, Deus é ainda mais. Glória a Deus. E agora, o último relacionamento, que é o mais complexo ainda. Se o pai e o filho já é complexo, é mais, que é o noivo e a noiva. Que aqui, na nossa sociedade humana, é um casamento acima da média. Porque você vai conviver com aquela pessoa pro resto da sua vida. Tem que depositar uma confiança tremenda na outra pessoa, porque você vai conviver a sua vida inteira com ela. Vai passar felicidades com a pessoa, doenças com a pessoa, tristezas, momentos, memórias. Você e a pessoa vão estar um só. Então, para compartilhar o noivo com a noiva, tem que ter uma confiança, uma fé tremenda. Com nós, com Deus também não é diferente. Porque para ter um noivo, nós temos que nos declarar ao noivo. Nós temos que mostrar que nós estamos, pode falar a palavra, estamos dispostos a fazer tudo. Porque você que é casado, você não perde tudo por sua esposa ou por seu esposo. Então nós temos que mostrar que estamos dispostos a tudo para com o nosso noivo. Que nós temos que mostrar que estamos dispostos a tudo, a largar tudo perante o nosso noivo. Que nós não podemos perder ele de jeito nenhum. Porque quando nós nos casarmos lá na frente, nós recebermos aí ficarmos junto com ele para toda a eternidade. Aleluia. Mas enquanto o casamento não chega, enquanto as felicidades não chegam, eu continuarei aqui esperando o casamento chegar. Para explicar de uma forma mais fácil, hoje nós somos noivos, mas quando Deus voltar para buscar a sua igreja, nós seremos assim casados para toda a eternidade. Glória a Deus. Mas até Jesus voltar, até nos casar fielmente, nós temos que aguentar esperando. Aleluia. Nós temos que continuar fiel ao noivo. Nós temos que continuar depositando confiança, fé, e não abrir mão do noivo que nos ama tanto. É Deus. Porque é assim que acontece os adultérios. Quando você coloca a pessoa para ver com você, mas você não ama de verdade, não ama com todo o coração e sua alma, o diabo vê uma brecha para te levar para outro caminho. Porque ele sabe que com aquela pequena brecha ele consegue te arrancar do seu casamento. Porque as pequenas brechas que nós damos para o pecado, eles nos tiram do nosso casamento com Deus. Porque para o pecado nós podemos estar casados com Deus e ao mesmo tempo ter amante no mundo. Para o pecado nós podemos estar aqui hoje e amanhã estar em outro lugar cometendo adultério, bebedeira. Para o pecado nós podemos, mas para Deus não. Para Deus nós temos que ser exclusivamente dele. Aleluia. Porque como você não gosta que outros homens mexam com a sua esposa, como outras mulheres mexam com o seu esposo, também é Deus assim com a igreja. Ele não gosta quando outras pessoas mexam com a sua noiva. É Deus. Porque como diz o livro de Cantares, o meu amado é meu e eu sou dele. Aleluia. E Deus não vai perder você para o mundo, nem para aqueles que se mostram bons. Ele não vai perder a sua noiva, aquilo que Ele colocou o seu filho sacrificando para nos ter por inteiro. Ele não vai perder. Glória a Deus. E erro nosso, nós perdemos essa aliança de verdadeiramente com Ele. Porque o casamento, ele é uma aliança entre o céu e a terra, falando que você é dele, ele é seu, o resto é resto. Você tem que
estar disposto a dar a vida por aquela pessoa. Com Deus também não é diferente. Você está disposto a largar amizades, a largar hábitos, a largar lugares pelo seu noivo? Aleluia. Porque o seu noivo deu o seu único filho por você. E o que você está fazendo para continuar essa aliança? Porque o casamento é só lá na frente. Porque não existe despedida de solteiro nesse quesito, não existe. Não existe você querer, não, eu me caso depois. Não adianta, não tem como. Porque se ficar nessa coisinha de ficar falando, não, eu depois eu me vejo com meu noivo, depois eu caso. Na hora do casamento, ele vai olhar para você e falar, eu não te conheço. É Deus. Pode levantar, já estou encerrando já. Meu Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Vai ser assim. Então é simples. Você se relacionar com o seu noivo e aguentar até a chegada do casamento. Que aí a aliança será eterna, não terá ninguém mais para quebrar. É Deus. Porque às vezes nós deixamos poucas coisas acabar com o nosso casamento com Deus. Às vezes nós separamos por muito pouco. E Deus abomina o divórcio. Então, nós não podemos largar a aliança que Deus tem conosco, sendo Ele o nosso noivo e nós a noiva dele. Glória a Deus. Porque Ele quer viver a eternidade conosco, nós também queremos viver a eternidade com Ele. Porque Ele não vai nos deixar ir para o mundo. Nem que Ele tenha que anunciar tudo, Ele tira, mas Ele não nos perde para o mundo. É Deus. Igual um ser humano não quer que a sua companheira esteja com o outro. Ele também não quer. Porque quando você fala que eu quero ser a noiva de Cristo, você está confirmando a sua aliança com Ele. E que toda vez que você vai e peca novamente, vai para o pecado, falando em outras palavras, você está cometendo adultério, porque você está noivo com Ele e com outras pessoas. Mas para a nossa sorte, parece de dizer que Deus não é igual ao ser humano, que mesmo nós traindo Ele várias vezes como pecado, Ele ainda assim está de braços abertos para um amor fervoroso conosco, para verdadeiramente uma aliança com nós. Porque mesmo nós o traindo, Ele está lá esperando nós depositarmos nosso coração verdadeiramente com Ele. Você está depositando seu amor para com Cristo? É Deus. Você está deixando o seu relacionamento com Ele acabar por poucas coisas, por intrigas com o seu irmão? Porque você sabe que a mínima brecha que você deixar já pode tentar tirar a sua aliança com Deus. Mas permanecemos firmes, porque lá na frente o casamento, o noivo, viveremos a vida eterna com Ele, na maravilhosa cidade de Jerusalém, Aleluia. onde não há choro, não há tristeza e não há dor. Glória a Deus. Então, nessa noite, se você tem algo que está te afastando do noivo, se tem intrigas, mentiras, hábitos que estão te afastando, jogue tudo fora e deposite seu amor ao noivo. Porque ainda dá tempo, o casamento vai chegar. E Deus não quer que você apenas esteja assistindo de fora, não dentro. Não quer que a sua lamparina apague. Ela quer que continue acesa e você esteja no casamento junto com Ele. Porque uma coisa é você assistir de fora, outra coisa é você estar no altar, com Ele frente a frente. Glória a Deus.
como outros viveram, agora é nossa vez de viver. Como o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. Agora é só esperar o casamento vir. Agora é só esperar as bodas vir, que eu estou preparado, já fiz a minha parte. Agora é só esperar Deus me encontrar comigo no céu, e eu receber a minha coroa da vitória. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, apressa-te em ter comigo, apressa em completar esse ciclo e também entregar a aliança lá na frente do altar ao Cordeiro, para nós podermos nos encontrar com Ele no final dos tempos. Então hoje não perca a chance de depositar o seu amor para com Ele. É Deus. E assim vai ser a minha pregação e a